Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da Unipar, mais um vídeo da Unipar aqui no canal. Já deixa o teu comentário aí, quero saber se você tem a ação da Unipar ou não. Já deixa no comentário aí se você gosta dessa ação ou não, se de repente você prefere outra, né, como a Braskem, por exemplo, ou se esse setor aí você prefere simplesmente não investir. Então já deixa aí comentário sobre a ação da Unipar. Pessoal, eu vou falar aqui sobre várias situações, né? Vou mostrar como esse gráfico aí de lucro versus cotação faz sentido no longo prazo, né? Aquele gráfico de patrimônio líquido também, num horizonte de prazo maior, que eu também gosto muito de mostrar aqui no canal, como a cotação, na verdade, ela acaba seguindo, né, a evolução ou então, né, a queda do lucro e também a evolução do patrimônio líquido ou a queda do patrimônio líquido no longo prazo. Então, pessoal, a gente pode ver aqui nos resultados, né, de 2022, os resultados mais atuais da Unipar que nós temos são aí os do quarto trimestre de 2022, os resultados do primeiro trimestre de 2023 ainda não foram divulgados pela companhia. Vocês podem ver aqui na agenda de resultados, né, pelo Money Times aqui, a gente vê que a Unipar ela deve divulgar esses resultados no dia 11 de maio, após o fechamento do mercado. Eu até fui olhar ali no site de RI da Unipar, mas não achei a informação, achei aqui no Money Times, né, dizendo que está agendado aí para dia 11 de maio os resultados. Se vocês tiverem alguma outra data aí, se isso mudou, né, depois dessa notícia aqui do Money Times, por favor, contribuam aí nos comentários. E como eu falei, né, então os resultados mais atuais são os de 2022. A gente pode ver que 2021 teve um não recorrente muito alto. Então se a gente for olhar apenas para o todo aí do lucro líquido, a gente vai ver que teve uma queda de 34%. No entanto, como eu falei, né, teve um não recorrente muito alto em 2021, então tirando esse não recorrente aí, né, da conta, a gente vê que teve um aumento de 14% do lucro líquido, um aumento de 15% do EBITDA, né? Então, números bons, né? 2021, 2022 foram muito bons para a Unipar. Lembrando que a Unipar é sim uma empresa bem cíclica, né, pessoal? A gente pode ver aqui pelos resultados, aqui nessa fotografia aqui dos resultados pelo Fundamentei, né? A gente pode visualizar isso, né? A gente pode ver que em alguns momentos ela tem um lucro muito baixo, né? Com margem líquida muito baixa, um ROI também muito baixo. Em outros momentos ela tem uma margem líquida muito alta, um ROI alto, né? E um lucro líquido maior. A gente vê aqui mais especificamente aqui embaixo, né? Como eu falei, 2021, 2022 foram muito positivos para a Unipar, né? E qual que é o ponto interessante assim de uma companhia que é cíclica, né? Alguns pontos, na verdade, né? O primeiro é que ela tem lucro há bastante tempo. A gente vê que a última vez que ela apresentou um prejuízo foi em 2009. Então, quer dizer, ela apresenta lucro aí com consistência há um bom tempo, né? Então, às vezes um lucro mais baixo, né? Outras vezes um lucro bem maior, mas por conta do setor em que ela está inserida, né? Ela vai ter esses ciclos mesmo, isso é normal, né? Quem investe na Unipar vai ter que saber disso, né? Mas ela, mesmo estando num setor assim cíclico, ela consegue apresentar lucro de forma consistente desde 2010. E um outro ponto interessante que a gente pode ver é que ela tem mais caixa do que dívida, né? Isso também é muito importante para empresas cíclicas, né? Porque aquele momento que a empresa estiver surfando aí um ciclo de baixa, né? Ela não vai sofrer tanto, né? Ela vai poder honrar aí com os pagamentos das dívidas. Então a gente pode ver aqui nos resultados, né? Aqui a posição de caixa dela 1.414 em dezembro de 22, a dívida 1.392, mais caixa do que dívida. E se a gente for observar aqui o fluxo de amortização da dívida, né, a gente vê que ela tem que ir pagando pouquinho a pouquinho essa dívida aí, ano após ano, né? Então a gente vê aí que é uma dívida bem equilibrada, realmente um endividamento ok, na minha opinião aí, esse endividamento da Unipar, né, mesmo sendo uma empresa cíclica, como eu falei, ela tem uma estrutura de endividamento muito boa, então isso faz com que ela não sofra tanto nos momentos em que ela tiver com um ciclo de baixa, que o lucro dela for mais baixo, porque isso vai acontecer em algum momento, né? Então ela está surfando aí um bom momento, né, de 2021, 2022, mas em algum momento isso vai cair. E se a gente for olhar aqui as cotações, né, as cotações aí
da Unipar sofreram bastante, né? Tô pegando aqui o NIP6, né, que é uma das ações preferenciais da companhia, porque é a que tem mais liquidez, é a mais negociada. A gente vê que no ano de 2023, né, a ação ela já caiu 25%. Então ela saiu lá de um patamar de R$ 85 para um patamar de R$ 63. Se a gente for pegar o horizonte dos últimos 12 meses, né, a queda é ainda maior, de 36%. Ela saiu lá dos R$ 100 e veio parar nos R$ 63. Antes ela subiu ainda para 110, 112 reais. Então a gente vê que teve uma queda realmente bem acentuada aqui nas cotações da Unipar, né? Quem comprou aqui a 112, 114 está pegando uma queda aí de 50%. Então, pessoal, o que a gente tem que focar aqui, né? A gente vê, isso aqui comprova, né, como aquele gráfico de lucro por cotação, ele realmente funciona aí no longo prazo, né? Se a gente for pegar aqui, a gente tem esse gráfico do final de 2022, porque os últimos resultados que nós temos são de quarto trimestre de 2022. Então a gente vê aqui que naquele momento, né, o lucro anual foi de 1,3 bilhões e 1,3 bilhão, perdão, né? E a cotação ela estava em R$ 82, né? E agora a gente vê aqui, né, que a cotação ela tá em R$ 63. Então quer dizer, essa cotação ela realmente acabou seguindo a queda do lucro aqui, ó. Vocês podem ver então que a gente tem que perceber, né, como isso realmente acontece, né? E também não entrar em desespero, né? Aquela pessoa que comprou as ações ali em 80 e poucos reais, ou de repente até mais caro, né? Também não adianta entrar em desespero, isso acontece, né? Então esse lucro ele vai cair. A Unipar, como eu falei, ela é cíclica, ela vai ter momentos de lucro muito alto, outros momentos com lucro menor. Isso faz aí inevitavelmente com que a cotação caia. E claro, se ela melhorar os resultados, se ela tiver um lucro recorde, né, daqui a algum tempo, essa cotação ela também deve seguir aí o lucro, né, pessoal? Então isso aí faz parte, né? E um gráfico que eu sempre gosto de mostrar aqui no canal também é o da patrimônio líquido, né? Por que eu gosto de mostrar o gráfico do patrimônio líquido? Porque a ação, né, ela é a menor fatia ali possível do patrimônio de uma determinada companhia, né? Então, se você é dono de uma ação, você é dono sim de uma fatiazinha, né, da menor fração possível daquele patrimônio líquido da companhia, a gente pode dizer assim. Então, se a gente for olhar aqui esse gráfico do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, ele é bem interessante, porque ele mostra na barra azul o patrimônio líquido da companhia trimestre após trimestre. E na linha vermelha nós vemos a cotação média da ação naquele período, naquele trimestre. Então a gente pode ver aqui que no quarto trimestre de 2022, o patrimônio líquido da Unipar, ele caiu bastante aí, se a gente for comparar, né, com o segundo trimestre de 2022, quando ele estava bem mais alto. Então ele caiu, ele está em 2,31 bi. E a gente vê aqui que a cotação média da ação ela estava em R$ 84. Então, o que acontece, né, pessoal? Muito provavelmente, né, essa cotação ela iria cair, né, porque o patrimônio líquido a gente pode ver aqui, ó, que ele ficou bem descasado aí, né, da cotação média para baixo aqui nesse gráfico. Então eu acho esse gráfico muito interessante e a gente pode ver que o movimento da cotação foi justamente esse, de queda, né, lá para os R$ 63, né, pessoal? Então, acompanhando essa queda aí nos lucros e também acompanhando a queda no patrimônio líquido, né? Então, isso aqui é algo muito interessante de a gente observar. Eu gosto muito de ver esses gráficos aqui do Fundamentei, né, em relação aos lucros e do patrimônio líquido aqui no Scanner Pro. A gente pode ver aqui a questão dos dividendos. Ó, ela já fez alguns pagamentos de dividendos em 2023, né, anunciou alguns pagamentos. A gente pode ver que esses pagamentos eles estão melhores do que a média, porque se a gente for ver na média, ó, 2007 até 2016 aqui, ela praticamente não pagou dividendos. Ela ficou muito famosa aí por dividendos, por conta do Luiz Barsi e tudo mais, mas 2021, 2022 foram pagamentos que realmente saíram da curva aqui, né? A gente vê muito por conta do lucro líquido da Unipar, que também saiu da curva, né? Foram lucros aí realmente muito altos. Então, em algum momento isso deve voltar aí à normalidade, né, do histórico da empresa, e ela também não vai conseguir pagar tantos dividendos assim. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Ela deve continuar pagando dividendos? Deve continuar pagando dividendos. Ela tem essa cultura, tem o Barsi dentro da empresa também, então
provavelmente ela vai continuar pagando dividendos, mas a gente tem que ter atenção, né, pessoal, porque muitas vezes a gente vai atrás de empresas aí pelo dividendo e a gente tem que observar mais o contexto, né, ver que 2021, 2022 ela teve um lucro muito alto, por isso que ela distribuiu tantos dividendos, mas que na prática aí, o histórico dela mostra que ela é uma empresa assim cíclica. E a gente vê que o histórico da cotação aqui no Scanner Pro, né, mostra aí como realmente caiu bastante, né, essa cotação da Unipar. A gente vê aqui vários pontinhos vermelhos que mostram aí pontos supostos, né, pontos de entrada aqui que o Scanner Pro coloca na aba onde investir hoje, né, que é uma parte aí da ferramenta que une análise gráfica com análise fundamentalista, né? Então quando a empresa ela tem aí bons pontos tanto na análise fundamentalista quanto na análise gráfica, aparece esse pontinho vermelho aqui no gráfico. A gente vê que a ação da Unipar ela está bem perto ali da mínima dos últimos 12 meses, né? E conforme a fórmula de Graham, aqui a gente vê que o preço justo para a ação seria de R$ 80,68, mas sempre muito cuidado com a fórmula de Graham para empresas cíclicas, porque a fórmula de Graham ela leva em consideração o LPA, o lucro por ação, e como eu mostrei, né, o lucro 2021, 2022 foi muito alto, então esse LPA ele subiu bastante, saiu da curva, a gente pode dizer assim, e acaba impulsionando, né, a fórmula de Graham, né, fazer com que esse preço justo ele fique mais alto. Então a gente tem que observar, é um método muito legal, muito eficaz, eu acho muito interessante, eu sempre acabo olhando aí esse método para as ações, mas a gente sempre tem que ter também um perfil crítico ali, né, de observar com cautela esse método e outros também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, deixem comentários aí se vocês têm ação da Unipar ou não, né? Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então já deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!